Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no Conexão 2005, Programa hoje, projeto Iniciação de número 122. Então, estamos aí para mais um programa. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aí no nosso encontro, no nosso programa. Eu acho que ele caiu, hein? Eu tenho a impressão que o professor caiu. Pessoal, enquanto isso, eu vou passar uns recados aqui até o professor voltar. Até o professor voltar, vou passar o recado aqui do café. O Grupo Conexão, ele está fazendo... O Grupo Conexão, né, o canal Conexão 3005, está fazendo a divulgação do Café no Ragnarok, que é um evento cultural promovido pelo Departamento de Santana, né, com a Elza, a Venerável Elza. Então, o Café no Ragnarok... Ele vai ser no dia 22 de setembro de 2024, às 19 horas, no Teatro Sir Isaac Newton, na Avenida Abílio Sampaio, 622, Vila Gustavo, São Paulo, e a direção de Asa Almeida, e inscrição e orientação pelo WhatsApp. O WhatsApp está aí, é 11 99771 4473, com a Elza Almeida mesmo, tá? Ou no 11 98531 3617. São 2 celulares. Então, a gente estava fazendo a divulgação. Para quem quiser o ingresso promocional, gente, o preço normal ele é de R$40, mas o promocional é para a família, que vão em 3 ou 4 pessoas, aí a gente faz um preço promocional de R$30 o ingresso, tá? Então, esse é o preço promocional. Aí a gente também tem as canecas, tá? As canecas do teatro, né? Da peça, né? Da promoção da peça. E o valor, aqui nem eu estava falando, o valor do ingresso é R$40, e o valor das canecas é de R$45. Deixa eu pegar aqui as canecas novamente. Cada caneca dessa, ele tem um logo, tá? Esse daqui, esse central é o logo do Odin, o poderoso Odin, ou Wotan, né? Essa daqui é a árvore da mitologia nórdica, né? Yggdrasil, tem o símbolo da árvore, Yggdrasil, e aqui é a bússola, né? É o símbolo da bússola dos vikings, né? Então, é muito interessante. Então, as canecas têm um custo de R$45 cada uma, e tem canetas também com símbolos da mitologia nórdica a serem adquiridas no dia da exibição do teatro. A gente vai ter uma exposição ali de canecas e canetas e alguns objetos ligados, né, à mitologia nórdica. Então, vai ser muito interessante. A gente conta com a presença de vocês. Tá bom? Bom, vamos ver se voltou agora o professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, estão me ouvindo? Ouvindo bem. Muito então, bem. Bom. Houve um probleminha técnico aqui, viu? Que bom. Caindo, aí eu reentrei. Que bom novamente. Que já resolveu. Foi um probleminha até. O computador é assim, de vez em quando ele dá uma dançada, né? E um problema técnico, é assim. Muito bem, então estamos aqui para um novo programa, né? Projeto Iniciação. Agradecemos aqui a presença do nosso irmão Catira, Carlos Nascimento e a todos os irmãos que estão presentes aqui para nos fazer parte desse encontro, né? Na região todo sábado. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. São 2 bases fundamentais. A doutrina, os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky
e os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também utilizando, quando necessário, e é frequentemente necessário, os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Né? O conhecimento nunca para. Né? A gente vai estudando, refletindo, vai acumulando conhecimentos e os horizontes vão se ampliando, vão se alargando cada vez mais. Né? Uma outra finalidade desse encontro semanal é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Devemos dizer que a Terra está caminhando para justamente um estado vibracional de quinta dimensão. Isso aí já faz parte do plano universal de evolução. Não é só da Terra, mas a evolução da galáxia, do universo como um todo. Na Terra é um pontinho, mas esse pontinho tem um significado imenso, né? Na nossa galáxia, nas outras galáxias, assim por diante. Né? Tudo é no universo, cada pontinho do universo é fundamental para a evolução universal. Muito bem. Então, devemos dizer que todos aqueles que, pela primeira vez, estão ouvindo falar do projeto de iniciação, devemos afirmar que o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na vida. A gente tem muitos projetos, né? Projeto assim, profissional, familiar, econômico, e assim, uma série de projetos. Mas o projeto mais importante, aquele que dá fundamento para tudo, fundamental, é o projeto de iniciação. Agora, como é que a pessoa pode começar esse projeto de iniciação seu? Ela tem que participar de uma escola iniciática. Isso é o ensinamento dos grandes mestres. Não há possibilidade da pessoa fazer o projeto de iniciação sozinho, fora de uma escola iniciática. Não. Por quê? Porque é necessário seguir os caminhos da ciência iniciada das idades. Ou seja, a escola iniciática, que se diz iniciática, verdadeiramente, ela segue rigidamente as indicações, né, da ciência iniciada das idades. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, né? Existem muitas escolas de iniciação, não vamos citar aqui. Mas devemos dizer que, de nossa parte, nós convidamos as pessoas que queiram, né, que venham fazer o seu projeto de iniciação aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer para realizar esse trabalho? É simples, é só escolher um instrumento de busca na internet e buscar lá, colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Clica, vai aparecer o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. E através do site da Eubiose ele pode localizar todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então ele vai encontrar um departamento que seja na sua cidade ou próximo à sua cidade. Ele entra em contato e estabelece o programa para o início do seu curso de iniciação. Devemos dizer que esse ano já não dá mais tempo para começar, né? Porque o curso de iniciação na Eubiose começou em janeiro, né? E vai começar o outro novamente em janeiro de 2025. O primeiro grau de iniciação na Eubiose é justamente chamado grau peregrino. Depois existem mais 4 graus, totalizando 5. Quando a pessoa totaliza 5, então ela tem a possibilidade, o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela pode frequentar a ritualística,
as palestras internas e externas, participar de todos os eventos e também tornar-se um instrutor, né? Tornar-se um professor, um instrutor, dar aulas, palestras. O universo é imenso, né? Um universo imenso para ela desenvolver no projeto de iniciação, né? Então, aí está. Agora, tá, só mais uma informação. Se a pessoa morar longe de um departamento, ou seja, se não tiver um departamento próximo à sua cidade, para ela fazer o curso presencial, então ela pode fazer o curso chamado EAD, Ensino à Distância. Mas é necessário entrar em contato com um dos departamentos para justamente estabelecer esse elo, né? Para ela receber pela internet as aulas e ela faz, então, o EAD, Ensino à Distância. Então, está o caminho que a pessoa tem que seguir para realizar este intuito, né? Muito bem. Então, nós vamos continuar com os nossos estudos aqui a respeito da ciência iniciática das idades, né? Conforme nós estamos... A primeira parte, nós estudamos os fundamentos, depois, na segunda parte, normalmente a gente estuda o simbolismo arcaico das religiões, e na terceira parte, nós abrimos para perguntas, participação de todos, né? Com perguntas, observações, comentários e assim por diante. Então, são três partes no nosso encontro, né? Então, vamos ver aqui um termo muito usado na ciência inicial das idades, que é justamente setenário. O que é um setenário, né? Setenário é a base da ordem da natureza do nosso universo. Sempre lembrando, quando HPB se refere ao nosso universo, ela se refere ao sistema solar. Isso é muito importante ter em mente, né? Não é o universo como um todo, né? Então, o universo setenário é relativamente ao nosso sistema solar, o Sol e os planetas que o circundam, né? É claro que o processo pode ser, não sei, diferente do setenário em outros mundos, em outras galáxias, a gente não tem informações a esse respeito. Mas a base da ordem da natureza para o sistema solar é o sistema setenário. Assim, há 7 globos que constituem a cadeia planetária, 7 princípios que integram o homem, 7 raças e 7 sentidos, dos quais ainda não apareceram os 2 últimos, 7 logoi, 700 laia. Então, o nosso sistema solar é constituído, veja, vamos deixar bem claro, né? O nosso sistema solar é constituído pelo Sol e mais 7 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, não é isso? A Lua que já foi satélite da Terra, mas é um planeta, né? E justamente Júpiter e Saturno. São 7 globos que giram em torno. Urano, Netuno e Plutão, eles giram ao redor do Sol, mas não fazem parte do processo evolutivo do sistema solar. Tudo bem? Isso é muito importante. Futuramente, não sei, a determinação cósmica da formação de um novo universo, um novo sistema solar, talvez esses 3 planetas, Urano, Netuno e Plutão, possam fazer parte do sistema evolutivo do Sol, né? Mas não tem nenhuma informação a esse respeito, né? Muito bem. E, além disso, existem 7 sentidos, 7 raças, dos quais vão aparecer os 2 últimos, e 7 logos ou centros, laia. É interessante observar que a gente estuda na escola, né, desde o primário até a universidade, e é dito sempre 7. Né? O 7 aparece em tudo quanto é lugar, né? 7 notas musicais, 7 cores do espectro. É tudo setenário, né? Mas não há uma explicação dada pela ciência por que do 7. Eu, pelo menos, nunca vi, né, no mundo científico uma explicação do porquê que é tudo 7, tudo é setenário, né? A explicação é dada pela ciência iniciática das idades. Faz parte do nosso processo evolutivo. Tanto que, lá no Antigo Testamento, é dito que a Terra foi constituída em 7 dias. Isso.
Na verdade, o que acontece é o seguinte: a Terra é formada em 7 dias. Nós estamos no 4º dia de formação da Terra. Deus, como diz na Bíblia, né? Ele cria a Terra em 7 dias. Nós estamos no 4º dia de criação. Estamos passando para o 5º dia da criação, que agora na internet fala-se muito, né? A passagem para a 5ª dimensão, não é verdade? Então a Terra vai passar para a 5ª dimensão, depois vai passar para a 6ª dimensão, 7ª dimensão, e no final da conclusão desses 7 planos evolutivos, 7 sistemas evolutivos, então condensa-se numa 8ª coisa, que é a síntese de todo esse processo. Então, o caráter, então, da evolução é setenário, né? O caráter duplo do nosso cosmos é reproduzido em todas as coisas, subdivisões, em sua ordem descendente. Então, todo esse setenário é subdividido também nos diversos planos em 7 subníveis. Interessante isso aí, né? Não só os planos são 7, mas também esses planos se subdividem em 7 planos e assim por diante. É tudo arquetipal, né? O número 7 é o número da natureza considerado do ponto de vista da evolução. E basta nos fixarmos um pouco para vermos que é sempre repetido, não só nos livros que se ocupam da ciência oculta em suas múltiplas fases, assim como nas próprias obras da moderna ciência ocidental. Esta reconhece 7 cores, 7 sons e assim por diante. Kelly, conforme o HPB, o grande redescobridor americano da força, que ele chama de interterria, sem nunca ter se ocupado com o ocultismo, divide o seu éter em 7 gradações também. William Crookes descobre na Europa o 4º estado da matéria, que chama-se de radiante, além do qual existem outros 3, pois a Prakriti, matéria, é considerada como setenária no Oriente. Aliás, o próprio William Crookes, que foi um prêmio Nobel de Química, né? E foi consagrado pela rainha Vitória da Inglaterra como Sir, né? Recebeu o título de Sir William Crookes, né? Ele realmente tinha essa ideia do setenário muito na cabeça, né? Tanto que ele imaginou, idealizou uma evolução dos elementos de 7 em 7, né? 7 em 7. A nossa tabela periódica é constituída por 7 famílias de elementos. Veja bem, veja assim. A nossa tabela periódica dos elementos químicos é formada por 7 famílias. E William Crookes, então, percebeu a existência da evolução dos elementos, né, numa ordem cíclica, e ele chegou a prever a existência de muitos elementos que no século XVIII não se conhecia, mas que foram descobertos e provado que William Crookes tinha razão. Ele previu a existência de determinados elementos, que depois, futuramente, a ciência acabou descobrindo e confirmando a existência delas. Então, William Crookes foi um grande, aliás, prêmio Nobel de Química, né? Foi uma coisa muito impressionante essa descoberta, né? Então, agora, é claro que a ciência não explica. É interessante que os próprios pesquisadores, eles sempre usam o número 7 como referência, né? Por exemplo, Niels Bohr, que concebeu o primeiro átomo, né, que deu origem à teoria atômica, ele constituiu um núcleo atômico rodeado por 7 níveis energéticos, né? 7 níveis onde giram os elétrons, né? Por que não 10, 12, 13, 15, 20? Não, ele pôs 7. Só perguntando para o William Crookes, né? Ele já se foi, né? Agora, ninguém perguntou para ele, pelo menos eu nunca li nada a esse respeito. Eu nunca li nada a esse respeito. Alguém que perguntasse para Crookes, por que 7? Hoje a ciência confirma esse setenário. A ciência confirma a existência desses 7 níveis energéticos no átomo, né? Mas Crookes, no tempo do descobridor, do idealizador mental da estrutura do átomo, não se tinha os aparelhos necessários para verificar esse fato. Mas ele bolou, né? Ele imaginou
um átomo com 7 níveis, e assim por diante. Muitos autores sempre utilizam o número 7 para... 7, as leis herméticas são 7, né? Vem lá do Antigo Egito, né? Os princípios herméticos, quantos são? 7 princípios herméticos. E assim por diante. Então, são 7. A nossa constituição física e hiperfísica são 7 níveis, né? Desde o físico denso até o Atman, 7 níveis físicos, né? Físico e hiperfísico. O nível físico, o nível vital, o astral, o mental inferior, o mental superior, búdico e Atman. 7 níveis, dos quais um nível mais denso é o material, depois 7 níveis hiperfísicos até construir um setenário. A nossa estrutura hiperfísica e física é constituída por 7 níveis. E cada nível desse é constituído também por 7 subplanos. Cada nível é constituído por 7 subplanos. Então, é sempre de 7 em 7. Isso é básico no ensinamento da ciência inicial das idades, de que a estrutura do nosso sistema solar é setenária. Sempre lembrando, né? Sistema solar é o nosso universo. Quando se fala o nosso universo, sempre se dá referência ao sistema solar. Muito bem. Aí, então, veio a constituição dos 7 raios solares místicos, né? Os nomes desses 7 raios que são Sushuma, Harikesa, Visvakarma, nome difícil do sânscrito, né? Visatriarcas, Sanada, Sarvavasu e Svarajavi, são nomes difíceis de serem pronunciados, né? São todos místicos, e cada um deles tem sua aplicação distinta num estado de consciência diferente para fins ocultos. A totalidade dos 7 raios disseminados pelo sistema solar constitui, por assim dizer, a base física do éter da ciência, base na qual o calor, a eletricidade, etc., as forças das ciências ortodoxas estão correlacionadas para produzir seus efeitos terrestres. Quanto aos efeitos psíquicos e espirituais, estes emanam e têm origem no Upadi suprassolar, isto é, no Akasha, o éter dos ocultistas. Akasha, o éter dos ocultistas. Aliás, o próprio Newton já falava, na sua teoria, do éter. Ele lançou a ideia do éter, Isaac Newton, né? Lá no século XVIII, né? 1700 e tanto. Né? Ele lançou a ideia de que existiam níveis hiperfísicos chamado éter. Depois a ciência, no século XX, pesquisou, não achou nada e chegou à conclusão que Newton não tinha razão na existência do éter. Mas tem razão, sim, existe o éter. A ciência determinou que isso não tinha sentido, mas o éter existe. O éter não é o Akasha, é um dos componentes do Akasha. Veja bem, o éter não é o Akasha em si, mas é um dos níveis componentes do Akasha. Então, Newton tinha razão. Ele tinha razão. É sempre lembrando que esses seres que vêm para a Terra, né, como grandes mestres e gênios, eles não fazem por si mesmos essas coisas, né? Eles são veículos dos conhecimentos superiores. Eles trazem esses arquétipos. Eles são veículos desses arquétipos, essas ideias fundamentais do universo, e trazem para o conhecimento humano. Então, ele tinha esse conhecimento fantástico. Hoje, nos dias atuais, existem dados que indicam que Newton se dedicava à ciência oculta também, né? Eles descobriram documentações, uma arca, eu li isso, descobriram uma arca de Newton, onde tinha vários documentos, várias coisas referentemente à ciência inicial das idades. É claro que ele, como físico, né, na época, ele não podia declarar-se favorável ou ligado às ciências ocultas, porque não ia caber, né? Ele seria ridicularizado
e até talvez perseguido pela ciência, não aceito pela ciência. Então, ele, inteligentemente, ele não, amando ao comando dos mestres de hierarquia, ele manteve-se na sua linha da ciência objetiva, né, da ciência oficial, é isso, para não misturar. Mas ele tinha conhecimento da ciência oculta. Isaac Newton, isso já tem estudo a esse respeito. A pessoa pode pesquisar e vai encontrar esse conhecimento. Newton era um gênio, né? Um gênio tanto na ciência clássica, na ciência objetiva, como também no conhecimento da ciência oculta. Descobriu isso recentemente, né? Então, são 7 raios solares. 7 raios solares. Muito bem. Aí, nós temos aqui em seguida, vamos ver aqui uma outra definição, que é justamente o nome Siddha. Escreve S-I-D-D-H-A. S-I-D-D-H-A. Siddha. Sânscrito. Significa santo, bem-aventurado, afortunado, varão perfeito, ser humano que, por seu alto grau de perfeição, saber e santidade, alcançou uma condição semidivina, um ser semidivino, asceta, yogi, ou adepto dotado de poderes extraordinários, vidente, adivinho, poder extraordinário ou sobrenatural, arte mágica. Aí a gente pode ver o nome Siddhartha Gautama, nome de Buda. Aí vem o nome de Siddhartha Gautama, indicando justamente o varão perfeito, né? Alguém que atingiu um alto grau de perfeição, acima do conhecimento humano. Como adjetivo, cumprido, perfeito, consumado, estabelecido, conhecido, afortunado, feliz, alcançado, obtido, válido, disposto, santificado. No plural, os Siddhas são santos e sábios, que chegaram a uma condição quase divina. Dá-se também esse nome a uma hierarquia de Dhyan Chohans. Esse nome de Siddha dá-se também a hierarquia dos Dhyan Chohans. São popularmente conhecidas como Mahatmas, ou adeptos elevados. Veja, Mahatmas ou adeptos elevados. São os Siddhas. Então, aí é muito importante, né? E na sequência desse conhecimento dos Siddhas, nós temos a palavra do sânscrito também, chamado Siddhis. Escreve-se assim, S-I-D-D-H-I-S. S-I-D-D-H-I-S. Siddhis. Vem do sânscrito. Veja bem, hein? Literalmente significa atributos de perfeição. Poderes fenomenais que, graças à sua santidade, os yogis adquirem. Né? Então, os yogis adquirem esses valores, né? Chamados siddhis. Faculdades psíquicas, poderes anormais ou extraordinários do homem. Um grupo deles compreende as energias psíquicas mentais inferiores, grosseiras. O outro exige a mais elevada educação dos poderes espirituais. No Bhagavata, Srimad Bhagavata, Krishna, o grande mestre Krishna, diz o seguinte: aquele que vive consagrado à prática da yoga e subjugou seus sentidos e concentrou sua mente em mim, Krishna é um yogi no qual todos os siddhis estão prontos para servir. A palavra sânscrita siddhis é sinônimo da palavra Pali. Em seu comentário aos aforismos de Patanjali, um grande estudioso que a HPB cita, chamado Divevedi, enumera 8 siddhis, os mais elevados poderes ocultos, que são ânima, o poder de assimilar um floco de algodão; Garimã, ou de tornar-se tão pesado como um corpo mais pesado da terra; Prapti, ou de chegar a qualquer parte, até a lua;
Prakâmia, o de ver todos os desejos realizados, o Ishatma, a faculdade de criar, e o Vatisava, o poder de dominar tudo. Estes poderes extraordinários, acrescenta o mencionado comentarista, não são adquiridos numa só vida e podem ser a resultado dos efeitos acumulados durante várias existências. Eu quero dizer que os siddhis, eles são adquiridos quando o indivíduo desenvolve o chakra coronal, o chakra cardíaco. Ele desenvolve o chakra cardíaco e logo ele desenvolve um outro chakra abaixo do chakra cardíaco. Esse chakra cardíaco tem justamente 8 pétalas. São os 8 siddhis. Esses siddhis, então, o indivíduo que desenvolve esse chakra, né, o chakra é o pêndulo, chamado pêndulo do cardíaco, né? Pêndulo do cardíaco. O indivíduo, então, domina esses 8 siddhis. Então, ele pode, com esses poderes dos siddhis, ele pode tornar-se imensamente grande ou imensamente pequeno. São várias possibilidades. Ele pode tornar-se imensamente grande, a sua consciência vai aumentando de tamanho a tamanho, até ver o universo das galáxias de maneira bem pequenininha. Ou então ele pode tornar-se tão pequeno que ele pode entrar no mundo subatômico, não é verdade? Ele vai diminuindo seu tamanho, diminuindo, até que a matéria deixa de ser vista como tal, na sua materialidade, ele passa a vagar no universo material, né? Como um outro universo, no mundo justamente subatômico, né? A ciência já sabe disso, né? A ciência sabe disso, né? A ciência afirma que a materialidade que nós conhecemos, a matéria física densa, é apenas uma ilusão. Na verdade, é o vazio, né? Então, existe um ponto de diminuição, quando nós vamos diminuindo de tamanho e os átomos vão se afastando, vão surgindo no espaço, e a gente vê que existe um outro universo no sistema subatômico, né, com distâncias enormes, né? Então, a materialidade, na verdade, é uma ilusão. Essa materialidade que nós vemos no mundo físico é uma ilusão. Na verdade, é um grande vazio que existe, né? A ciência fala isso. A ciência tem consciência desse fato. Isso é muito importante, né? E também quem domina os siddhis pode transportar-se para qualquer lugar do universo. Tanto que a gente sabe, quando o indivíduo torna-se adepto, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Ele pode viajar pela Akasha, olha só, o adepto pode viajar pela Akasha, obter todos os conhecimentos da leitura dos registros akáshicos, pode viajar pelo universo inteiro, pelos vários planetas, porque ele está fora do tempo e do espaço. Ele fica fora do tempo e do espaço. Ele fica livre. Aí não é mais um ser humano, né? É um ser super-humano, né? E também ele pode tornar-se imensamente pesado, né? Imensamente pesado. Aliás, HPB, numa das suas reuniões, isso faz parte da história dela, HPB, numa das suas reuniões com seus discípulos e pessoas que estavam observando a sua palestra, ela chamou, veja bem que interessante, ela chamou uma determinada pessoa, tinha um móvel pequeno no centro da sala, e ela chamou 2 pessoas e pediu para essas 2 pessoas levantarem aquele móvel. As pessoas levantaram o móvel até uma determinada altura e depositaram novamente no chão. Depois de algum tempo, de alguns segundos, ela disse assim: agora vocês voltem novamente e levantem esse móvel. Eles vieram para levantar e não conseguiram levantar o móvel. Pequeno. Um móvelzinho, talvez uma coisa de mobília, né? Bem pequenininha. Não conseguiram levantar, porque ela tinha um peso enorme. Ela agiu justamente usando siddhis, né? Tornando algo muito pesado. Os siddhis também podem tornar-se o indivíduo extremamente leve. É o caso da levitação, não é verdade? Na levitação, o yogi, ou aquele que dominou justamente esse sentido seu superior, tornando-se um adepto, ele pode levitar.
Aliás, Jesus deu demonstrações disso, né? Ele levitou, andou sobre as águas, na verdade. Isso aí não é um fenômeno, realmente é uma utilização das leis universais, é isso? Andando sobre as águas. E os yogis fazem essas demonstrações, né? Levitação, né? Agora, o nosso mestre também, no início da sua vida, né? Na formação da sociedade brasileira, ele fez demonstrações de levitação. Lá no Rio de Janeiro, né? Fez demonstrações de levitação para aqueles que estavam lá em palestras suas, né? Depois ele parou de fazer. Ele fazia algumas demonstrações, incluindo levitação, materialização, desmaterialização, mas depois ele parou. É claro que, quando ele fazia essas demonstrações, o auditório estava imenso, que as pessoas queriam ver aqueles fenômenos, né? Aqueles milagres, né? As pessoas eram atraídas para aqueles fenômenos, né? Enchia as salas, né? Depois, com o tempo, o nosso mestre parou de fazer esses fenômenos e começou a falar sobre filosofia. Sabe o que aconteceu? Foi esvaziando. Quando ele começou a falar só sobre filosofia e não mais realizando prodígios, as salas foram se esvaziando, mas sobraram aqueles que estavam dispostos a estudar a filosofia iniciática. Foi assim que ele começou os primeiros passos para a formação, mais tarde, da ARAN, a Sociedade Mental Espiritualista, e depois os seus sucessores fundaram a Sociedade Brasileira de Hipnose. Eu quero dar um recado também, que no nosso próximo encontro, dia 14, nós começaremos a falar sobre a vida e obra do professor Henrique José de Souza. Sempre lembrando que no dia 15 desse mês comemoramos o nascimento do professor Henrique José de Souza. Ele nasceu em 1883. Então, é por isso que no dia 14 eu vou começar a falar sobre a vida e obra do professor Henrique José de Souza. Serão vários encontros em que nós falaremos sobre a vida e obra do professor Henrique José de Souza. É um assunto inesgotável, fascinante, um assunto fascinante, né? Realmente fascinante. Muito bem. Então, CIDES, esses poderes extraordinários, acrescenta um comentarista, não são adquiridos numa só vida e podem ser resultado dos efeitos acumulados durante várias existências. Quer dizer, aliás, o nome Siddhartha. Por que Siddhartha Gautama? Nessa linguagem do sânscrito, né? Artha significa 8. Siddhi, o poder de Siddhi. Então, Siddhartha é aquele que dominou os 8 Siddhis. Ele, então, dominou os 8 Siddhis por ter se transformado num ser iluminado, um adepto, né? Então, por isso que o nome dele é Siddhartha Gautama. Siddhartha. Artha é 8, Siddhi são forças ocultas, superiores. Então, Siddhartha, 7 forças. Veja só como tudo tem a sua explicação, né? Muito bem. Isto explica o exposto no aforismo 1º do livro 4. Os poderes anormais são obtidos por nascimento, pela virtude certas ervas de encantos, de austeridades e pelo samadhi. Siddhi significa também perfeição, êxito, bem-estar, prosperidade, ventura, realização de um objetivo desejado, efeito, consequência, resultado, conclusão, consumação, vê quantas definições, né? Cumprimento, execução, fim, fruto, produto, recompensa, faculdade psíquica, poder extraordinário, divino ou suprafísico, obtido pelo desenvolvimento ou pela prática do yoga. É isso. Então, isso aí, só a yoga pode produzir este elemento, os siddhis, né? Então, agora, os siddhis é realmente esse chakra inferior, que diz abaixo do chakra cardíaco, ele surge através do desenvolvimento pleno do chakra cardíaco. O chakra cardíaco tem uma cor amarela. Quando o indivíduo torna-se iluminado, ele muda de cor, ele torna-se verde cana.
uma cor verde cana, conforme nos ensinou o professor Henrique José de Souza. Então, isso é muito importante no desenvolvimento da consciência humana em direção de uma condição super-humana, né? Quando o indivíduo torna-se um adepto ou um super-humano, né? Então, aí é uma coisa importantíssima, né, desse conhecimento. Muito bem. Seguindo aqui os nossos conhecimentos, o nosso estudo sobre esses termos extraordinários, né? É claro que cada termo que a gente cita aqui, a gente dá uma visão geral, mas são capítulos, são títulos, nomes que têm uma abrangência enorme. A gente podia, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar livros e mais livros, trabalhos e mais trabalhos a respeito desses assuntos, e é um assunto interminável, né? Muito bem. Nós vamos ver agora um outro tema importante, que é abordado por Blavatsky, né? Que é justamente o signo da cruz. Ó, isso a gente sabe, né? No nosso conhecimento profano ou religioso, né? Justamente o signo da cruz. Vamos ver, então, o que diz? Um determinado autor, conforme Helena Blavatsky, Martiletti, provou em seu livro O Signo da Cruz antes do cristianismo que esse sinal era usado como emblema religioso antes do cristianismo. Veja só, o signo da cruz era usado muito antes do cristianismo. Nós sempre dizemos e afirmamos isso, né, que todo conhecimento iniciático ele não tem origem num determinado momento da humanidade ou numa determinada situação, não. Ele é fruto de conhecimentos anteriores. Esse conhecimento vem se difundindo através do tempo, das civilizações, etc., né? E tudo vem de um conhecimento superior, né? Da divindade. É projetado para o plano material através dos arquétipos, desses padrões arquetipais, né? Padrões arquetipais. Então, isso é muito importante nesse conhecimento. Tanto que esse autor diz que o signo da cruz era conhecido muito antes do cristianismo, né? A gente pode imaginar, o signo da cruz surgiu com o surgimento do Cristo, da religião católica. Não, não é verdade. O signo da cruz é conhecido muito antes do surgimento do cristianismo, né? O sétimo rei do nono Qi da China, segundo uma obra importante de Pao Tier, chamou Yen Yuen por ter feito a balança, pondo juntos 2 pedaços de madeira cruzados em ângulo reto, a fim de honrar o Altíssimo. Veja, 2 pedaços de madeira cruzados em ângulo reto. É justamente uma cruz. Uma cruz, né? Que no sentido significa a cruz mundanal, né? Que dá origem ao nome de Rosa Cruz. Na Rosa Cruz nós temos uma rosa pregada na cruz. Ou seja, a consciência humana pregada na cruz. E não foi à toa, né, por coincidência, que Jesus foi crucificado numa cruz. Na verdade, isso aí é muito importante, esse conhecimento. Muito bem. O símbolo de Escanto, um outro autor, né, em sua História Universal, foi sempre a cruz. Esta é encontrada muito frequentemente no Egito, olha só, como signo hierático da vida, como signo da salvação. Foi traçada na fronte dos arrependidos de Jerusalém. Olha só de onde vem isso, né? Em Palenque, cidade mexicana tão antiga, que nem sequer os conquistadores tiveram conhecimento dela, foi encontrada, colocada no santuário como objeto de culto. Mas até aqui na América, né? Justamente o símbolo da cruz. Em sua obra erudita, Os Nomes dos Deuses, um autor chamado Sanches Calvo diz o seguinte: há notícia no mundo antigo da cruz feita no ar pelos sacerdotes etruscos. Olha só, sacerdotes etruscos, apontando com seus bastões para os 4 pontos cardeais do espaço: residência do espírito, habitação dos ventos. Esta cruz circunscrita pelo círculo que representava o universo, porém nela incluída representava o conjunto das coisas.
o infinito, o espaço, o sopro, o espírito de vida, tudo. É a cruz o símbolo mais antigo da vida. Olha só que importante. A cruz é o símbolo mais antigo da vida, originada no sopro universal, individualizada na respiração dos seres. A cruz foi, pois, símbolo do espírito ou do sopro e figura de seus 4 pontos cardeais, e como tal emblema da vida e da morte. Até uma tribo de gaspesianos no Canadá, lá no Canadá, adorava a cruz e designava a direção dos ventos na chegada dos europeus. Lá no Canadá, quando os europeus chegaram, já tinha gente lá morando, lá, os antigos moradores, justamente do Canadá, que tinha essa relação com a cruz. Muito antes de a cruz ser adotada como símbolo do cristianismo, tal signo era usado como sinal de reconhecimento entre os adeptos e neófitos, sendo este último chamado de Crestos, o homem da tribulação e da dor. Diz Eliphas Levi, um grande estudioso, né, da ciência iniciática, né, escreveu muitos livros, Eliphas Levi. O signo da cruz é adotado pelos cristãos, não lhes pertence exclusivamente. Olha só, o signo da cruz não é exclusivo do cristianismo. Vem de muito longe, de muitos séculos, de milênios. Né? É também cabalístico e representa as oposições e o equilíbrio quaternário dos elementos. Olha que coisa! Representa o equilíbrio quaternário dos elementos. Vemos pelo versículo oculto do Paternoster que havia primitivamente 2 maneiras de fazê-lo, ou quando menos 2 fórmulas muito diferentes para expressar seu significado. Uma reservada aos sacerdotes e iniciados, e outra para os neófitos e profanos. Assim, por exemplo, o iniciado, levando a mão à fronte, dizia: a ti, e em seguida acrescentava, pertence, e continuava, levando a mão no peito, o reino, depois ao ombro esquerdo, a justiça, ao ombro direito e a misericórdia. É justamente o que nós fazemos, né? Já há muito tempo já existia seres que faziam essa prática que nós temos da cruz, né? Justamente do quaternário. Né? Juntava depois as mãos, acrescentando pelos ciclos geradores. Juntava as mãos, então, como é que juntava as mãos? Né? Esse símbolo que nós vemos ao rezar, de juntar as mãos, não é do cristianismo, isso vem de muito tempo. O equilíbrio das forças, né? O equilíbrio das forças, o equilíbrio justamente a entendendo a polaridade, o equilíbrio justamente do entendimento da polaridade. Quando a gente junta as mãos, né, para orar ao Pai Nosso, assim por diante, tem um significado importantíssimo. Né? Muito bem? O signo da cruz, então aqui, muito bem. Aqui, signo da cruz, absoluta e magnificamente cabalístico, que as profanações do gnosticismo fizeram a igreja militante e oficial perder por completo. A igreja militante e oficial fez mais, tendo se apropriado daquilo que jamais lhe pertenceu. Tomou unicamente aquilo que o profano tinha, o significado cabalístico dos sefirotes, masculino e feminino. Nunca perdeu o significado interno superior, porque jamais o possuiu, apesar das mediações de Eliphas Levi em favor de Roma. O signo da cruz foi adotado pela Igreja Latina, era fálico desde o princípio, enquanto que a cruz dos gregos era dos neófitos. Muito bem? Então, veja bem o significado imenso que nós temos nesse estudo, justamente sobre essa questão do símbolo da cruz. Novamente repetindo, né, para todos, esse conhecimento importante do conhecimento iniciático. Né? Tudo que nós estudamos não tem origem no momento, ou não teve origem num determinado momento.
é um conhecimento que vem através dos séculos, das civilizações, vai se propagando. Como é que se propaga? Através de veículos, os mestres, né? Então, ou gênios, né? Eles tornam-se veículos desse conhecimento e vão propagando esse conhecimento através dos tempos e das civilizações. É claro que esse conhecimento não é originado pelo homem, pelo ser humano, ele vem de cima. Então, esse é o princípio básico da evolução do ser humano. O ser humano deve se tornar veículo da consciência superior. O ser humano não faz nada, não inventa nada. Se a gente vê um cientista, a pessoa às vezes pode dizer, aquele cientista inventou isso, inventou aquilo, originou aquilo. Não, não é isso. O cientista, quando dizem que inventa uma coisa ou faz algo diferente, ele é apenas veículo do conhecimento superior. Isso. Salomão, em Eclesiastes, isso o nosso mestre nos ensinou, o professor Henrique José de Souza. Salomão, na Bíblia, no Eclesiastes, ele escreveu assim, uma das suas afirmações: não existe nada de novo sob o sol. Veja bem, não existe nada de novo sob o sol. Tudo que existe tem uma origem divina. Tudo que existe tem uma origem divina. Até a própria inteligência humana, né? A ciência indica que a ciência oficial, né? A inteligência é derivada da evolução dos neurônios, do cérebro, né? E do corpo, né? E aí vai surgindo, o cérebro vai se modificando, se transformando, evoluindo, e surge a inteligência. Não, não é assim. O nosso mestre afirma o seguinte: a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. A inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. É por isso que eu sempre afirmo, isso eu não tenho nenhum receio de afirmar, porque segue a linha do conhecimento ocidental, do conhecimento transcendental, né? Hoje fala-se muito em inteligência artificial. Eu digo com a mais absoluta certeza, a inteligência artificial não existe e jamais vai existir. Porque inteligência é a projeção de Deus no ser humano. E a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, a inteligência é a projeção do Espírito de Deus numa estrutura que tenha condição de manifestar essa inteligência. E nós temos condição, pelo nosso centenário. Não estudamos centenário hoje? Nós somos considerados por 7 corpos, né? Esses 7 corpos são o quaternário inferior, a tríade superior, né? A tríade superior significa a existência da espiritualidade do homem. E justamente o Espírito de Deus se projeta neste centenário e produz a manifestação da inteligência. Então, a inteligência não pode ser manifestada por uma máquina, mas de jeito nenhum, né? O computador, a gente pode, no máximo, chamar de reunião de dados, né? É algo que reúne dados sobre determinados pontos, mas a inteligência não é possível existir. A inteligência somente é produzida pela manifestação de Deus no homem. Isso é muito importante para a gente ver esses conceitos que são emitidos pela ciência oficial, mas que não tem nenhuma conotação com a ciência iniciática das idades. É claro que, com o tempo, os cientistas vão chegar a essa conclusão, né? Agora, no terceiro milênio, está havendo uma evolução desse conhecimento, né? Uma evolução desse conhecimento, no sentido de que a ciência oficial chegue ao conhecimento superior. É claro que o conhecimento superior é dado por um cientista. O que é necessário para o cientista trazer esse conhecimento para a face da Terra? É necessário que ele se transforme, provoque a sua própria transformação interna. Ele, transformando-se internamente, ele pode produzir o quê? Em si, torna-se veículo do conhecimento transcendental. Então, toda a evolução da ciência é assim. É isso? E isso é produzido através da inteligência, que é projeção do Espírito de Deus no homem. Por isso que HPB nos afirma que o maior mistério que existe no universo é justamente o entendimento
dessa questão da manifestação do imanifestado produzindo o manifestado. Então, conforme a ciência iniciática, existe o imanifestado, que é o eterno, e existe o manifestado. Num determinado momento, o imanifestado produz o manifestado. O manifestado é maia, é ilusão. Desde o Sol central, passando por vários níveis, incluindo o primeiro trono, o segundo trono, o terceiro trono, isso é maia, ilusão. Maia, passageiro, maia, ilusão. A realidade está contida no eterno, no imanifestado. Mas é justamente isto que limita o conhecimento humano. É necessário, então, que o entendimento desse mistério superior. É claro que esse mistério deve ser entendido não somente pelo ser humano, mas por todos os habitantes que habitam o nosso sistema solar. É isso. A Terra, a habitação, os habitantes da Terra vivem no plano físico denso. Existe na Terra também os planos hiperfísicos, né? O vital, o astral, o mental, onde tem seres desencarnados que lá operam, né? Mas em outros mundos também, que não têm uma condição física suficiente para a vida orgânica, tem condições, esses mundos têm condição de ter vida também, né? Por exemplo, Júpiter e Saturno não têm vida? Têm vida, sim, eles têm vida hiperfísica. Tudo no universo é vida. Tudo que existe no universo é vida. Por isso que a HPB diz que a grande verdade do universo é a consciência. Deus manifesta-se do imanifestado no manifestado de forma una. Deus projeta do seu imanifestado, projeta a variedade de coisas que existem no sistema objetivo, mas não se divide. Olha só que importante, né? Deus faz essa projeção, mas ele não se divide. Ou seja, cada elemento que existe no universo, cada pontinho, cada coisinha tem a unidade em si. Então, uma formiga tem a unidade de Deus. Um elétron tem a unidade de Deus. Uma abelha tem a unidade de Deus. Nós temos a unidade de Deus em nós. Tudo tem a unidade de Deus em si. Por isso que o nosso grande excelso mestre, Jesus o Cristo, nos afirmou o seguinte: vós sois deuses. Olha só. Agora a pessoa pode perguntar, mas eu sou Deus? Como é que eu sou Deus se eu não tenho consciência disso? É justamente o mistério, né, que a ciência iniciática propaga, né? Nós somos Deus, mas não temos consciência disso. Ou seja, mais especificamente, nós viemos da divindade como projeções monádicas e nos esquecemos da nossa essência divina. E agora o trabalho é voltar à consciência divina através do quê? Através do autoconhecimento. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade, o que é? A religião não explica o que é conhecer a verdade. Eu nunca vi nenhuma religião ensinando o que é conhecer a verdade. Mas conhecer a verdade, o que é? É conhecer o Deus que existe dentro de nós mesmos. Veja bem, conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós mesmos. E Jesus nos afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, outra pergunta que a religião não nos dá também. Conhecendo a verdade, nós nos libertamos do quê? A religião normalmente diz: nós nos libertamos do mal, do demônio, do Satanás. Não, não é verdade. Quando conhecemos a verdade, o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos de nós mesmos. Nós nos libertamos de nós, o que é? Nos libertamos da nossa personalidade. A personalidade é a maia que nos separa do conhecimento divino, da essência divina que existe dentro de nós. Então, nós quebramos esse véu e penetramos no conhecimento específico da nossa identidade. É claro que essa verdade não poderá ser dita por ninguém. A cada um de nós, ninguém vai nos contar a verdade, ninguém vai nos dizer essa é a verdade. Não, a verdade, aliás,
pela ciência iniciática, lá na antiga Índia, já se dizia isso, né? A verdade não pode ser dita nem escrita. A verdade não pode ser dita nem escrita. Agora, então, se a verdade não pode ser dita e escrita, como é que nós podemos conhecer a verdade? Aí está o conhecimento iniciático. A verdade é conhecida através do autoconhecimento. Cada um tem que descobrir a verdade por si mesmo. Ninguém vai ensinar a verdade para ninguém. Cada um tem que descobrir a verdade por si mesmo através do autoconhecimento. É por isso que o nosso encontro aqui chama-se Projeto Iniciação, ou seja, o início da ação. O início da ação para entendermos a divindade que existe dentro de nós e nos libertarmos das limitações da nossa personalidade. Com isso, nos tornamos adeptos, seres super-humanos, que dominamos todas as nossas limitações humanas e nos tornamos super-humanos e depois com a possibilidade, que não tem fim, de nos tornarmos subdivinos, depois divinos, corroborando aquilo que Jesus nos ensinou através dos seus ensinamentos, né? A volta à casa do Pai. Jesus nos disse esse é o nosso caminho, a volta à casa do Pai. Muito bem, essa é a primeira parte, então, da nossa exposição. Nós queremos passar a palavra agora ao nosso irmão Carlos Nascimento, para a gente prosseguir o nosso encontro, e para a gente, agora abrindo a palavra aos nossos irmãos que estão aqui no nosso encontro, para a troca de ideias, perguntas, etc, etc. O professor, é muito interessante a gente refletir sobre essa questão da simbologia, né? E essa questão da simbologia da cruz, né? Que cada ponto liga um ponto cardeal, e a gente tem o Cruzeiro do Sul, né? Que toda noite aí tá mostrando para a gente, né, professor? O sul, o norte, o leste, o oeste, muitos navegadores usaram, né, como referência o Cruzeiro do Sul, e é interessante como essa simbologia vem bem antes do cristianismo. O Cruzeiro do Sul são 4 estrelas, né? E no meio do Cruzeiro do Sul tem uma 5ª estrela, que ela está desviada, está um pouquinho desviada do centro, é chamada estrela intrometida, né? O povo chama a estrela intrometida. Quer dizer, na verdade, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos diz o seguinte, que quando a gente olha para o Cruzeiro do Sul, é a mesma coisa que nós olharmos para uma pirâmide da base para cima. É como se a gente estivesse olhando uma pirâmide da sua base para cima. A base é quaternária. E em cima tem um 5º ponto. Na verdade, são 4 pontos correspondentes ao quaternário, a uma 4ª coisa, um 4º dia da criação. E um ponto significando uma 5ª coisa, a 5ª dimensão. A 5ª dimensão. O Cruzeiro do Sul é indicado como a Mãe Divina. A Mãe Divina, aquela que dá sustentação para o desenvolvimento dos 4 dias da criação em nós e desenvolvimento também do 5º dia da criação, que agora, nos nossos tempos, na internet está sendo muito comum falar a manifestação da 5ª dimensão. Ou seja, especificamente conforme a Bíblia, né, seguindo o conceito da Bíblia, é o surgimento do 5º dia da criação. Aqui nós estamos passando agora, o 5º dia da criação. E o Cruzeiro do Sul representa a Mãe Divina. E muito importante, veja só que importante isso aqui. O Brasil é conhecido como a pátria do Cruzeiro. Veja bem, desde muito tempo, a pátria do Cruzeiro. Claro que os historiadores, os estudiosos deram esse nome da pátria do Cruzeiro, mas não é por acaso. Não é por acaso. Não é isso? Isso está em ligação com o quaternário, né? O símbolo da cruz. Eles deram esse nome justamente como sendo veículos da consciência superior, indicando que o Brasil é justamente o patrimônio da ordem de Cristo. Não é isso? O Brasil, conforme o professor Henrique de Souza, é o berço da nova civilização. Por isso que é chamada a pátria do Cruzeiro. A pátria do Cruzeiro, né? A pátria do Avatar Maitreya. Veja a importância do Brasil nesse cenário imenso, cósmico, né? Que a gente está descrevendo. Né?
Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma referência a fazer? Sim, e começando a agradecer ao pessoal que está acompanhando aqui no chat, que está acompanhando, assistindo o nosso programa ao vivo, mesmo aqueles que não se pronunciaram, né, aqui no nosso chat, mas a todos que estão acompanhando. A gente faz o pedido de sempre, né, que compartilhe o conteúdo, se não for inscrito no canal, primeiro deixa o like no vídeo, né, quando você clica ali no like do vídeo, a plataforma ela distribui melhor, ela performa melhor, né, assim, ela classifica como sendo relevante e mostra o conteúdo para mais pessoas que estão na internet. Então é importante que você que está assistindo, né, dê o like ali no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, é importante também. Lembrando que aqui, hoje é o número, projeto de iniciação de 122, número de 122, né? Então, Isso. temos aqui sempre conteúdo de relevância, com abordagem exclusiva, sempre aqui do professor Walter. Então, é sempre uma abordagem única e exclusiva. E lembrando que, olha a importância de você clicar aí na sua inscrição, clicar no sininho ali para receber as notificações, e anota aí na sua agenda também. Teremos aí a partir do próximo, como já foi anunciado, a partir do próximo sábado, aí os programas do professor Walter, que irá falar sobre o professor Henrique José de Souza. Então, o professor Walter é autoridade para falar desse assunto, no momento aqui no nosso canal. Então, ele vai falar aí, já está pronto, né, todo o material para falar do professor Henrique José de Souza. Então, não perca, né? A gente deixa aí a dica. Aqueles que já conhecem, aqueles que já acompanham, aqueles que já são familiarizados aqui com o nosso conteúdo, aqueles que estão chegando agora ou passando por aqui, assistindo aí, gravado pela internet, né? Então, compartilha aí, manda aí a gente pede que manda para as pessoas que gostam, né, desse assunto, manda aí para o pessoal que aprecia, né, esse tipo de conteúdo, manda aí para os amigos, manda também para os inimigos, manda para todo mundo, está tudo certo. O importante é distribuir o conteúdo, tenho certeza que todo mundo vai gostar, então fica aí a dica, tá certo? Então vamos lá, Carlos. Gilberto Catira, na verdade, você falou certo. Nós não temos amigos e inimigos, nós temos irmãos, não é verdade? Exatamente. Aliás, seguindo, pois não, Gilberto. Não, pode concluir. Eu só quero fazer um comentário complementar sobre os ensinamentos do nosso excelso mestre Jesus do Cristo, né? A gente pode dizer assim: nós não temos amigos e inimigos, nós temos irmãos. Então, mande esse conhecimento para amigos, inimigos, mas na verdade estão mandando para irmãos. Essa é a nossa função, né? Amigos e inimigos é uma questão de situação provisória, né? Isso com o tempo vai sumindo e nós vamos atingindo a universalidade. Eu só quero comentar aqui a Ana Cristina de Araújo, né? Isso. Ela fala sobre no Chakra Vibhuti há 8 siddhis ou poderes, aos quais o adepto tem acesso por merecimento. Eu apenas não falei o nome do chakra, ela falou, né? Relembrando, o Chakra Vibhuti. O Vibhuti, então, tem o chakra cardíaco e abaixo do cardíaco tem o Vibhuti, tem uma ligação, né? É como se fosse um relógio e um pêndulo, né? Então, chama-se chakra Vibhuti como o pêndulo do cardíaco, né? De maneira simples, a gente fala o pêndulo do cardíaco. O interessante é que o cardíaco tem 12 pétalas, né? Quando o indivíduo torna-se um adepto, ele desenvolve o chakra cardíaco de 12 ele passa para 14 pétalas, e o seu vibhuti se desenvolve. Interessante que 14 mais 8 dá 22, né? Os 22 arcanos maiores, né? Olha só que interessante. Nada acontece por acaso.
o professor nos diz, né? Então, o chakra cardíaco de 12 passa para 14 pétalas, e o Vibhuti tem 8 pétalas, 14 mais 8 e 22, justamente completando os 22 arcanos maiores. Muito obrigado à nossa irmã Ana Cristina por lembrar o nome do chakra Vibhuti. Exatamente, parabéns. Muito bom. O único comentário que eu vejo aqui, professora, é da Eliana Pontes. Muito interessante o termo CID, né? É muito interessante, porque dá uma explicação do nome do próprio Siddhartha Gautama, os 8 Siddhis, né? E Siddhartha Gautama. Aliás, Gautama, né? Gautama vem de Gotama, né? Go significa sabedoria. Tama é justamente a materialidade. É isso. Lá na linguagem antiga da Índia, dizia-se assim que Go é a sabedoria, o Tao é justamente o boi, né? O boi. E o Go é a carruagem dominando o boi que está puxando a carruagem, né? Então, por isso que é Gotama. Siddhartha Gautama. Siddhartha, 8 Siddhis, Siddhartha. Né? Gautama, então, aquele, a consciência dominando a materialidade. Então, a gente vê que nada acontece por acaso. Se a gente vai investigando tudo isso, a gente vê que tudo está no contexto, né? O símbolo da cruz, o quaternário, os Siddhis e assim por diante, né? A possibilidade que os seres têm de fazerem milagres. Outra coisa que a gente está sempre falando, não existem milagres. Não é isso? Jesus não fazia milagres, nenhum mestre faz milagres. O que acontece é que o mestre ele utiliza os Siddhis, essas forças cósmicas, né, para fazer demonstrações quando necessário. Ele não vai brincar com isso, né? O mestre não vai ficar utilizando os Siddhis para brincadeira. Ele faz quando necessário para levar a humanidade a um conhecimento superior. Né? Isso é importante, esse conhecimento. Né? Muito bom, professor. Eu vou passar os recados. Aqui na terça-feira, no canal Conexão 3005, toda terça-feira temos a nossa roda de conversa. E a próxima terça-feira, agora, dia 10 de setembro de 2024, no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa tem como tema o mito de Ulisses e Helena, Odisseia, Ilíada e Ulíssipa. Quem vai falar sobre o tema é o Roberval Lobo e o Fernando Camposano. Eles vão falar sobre a humanidade caminha em desenvolvimento por diferentes regiões e registra nos mitos os acontecimentos importantes. Quais as correlações da Odisseia e da Ilíada com Ulisses e Helena? E também a fundação de Lisboa, né? que tem ligação com esse nome, Ulíssipa. E também o Novo Mundo, né? E o som cósmico. O tema é muito interessante, vai ser fantástico assistir essa roda de conversa. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Eu já quero deixar também que já temos uma agenda para o dia 17 de setembro, né? Terça-feira, às 20h40, e aqui o Conexão terá roda de conversa, uma conversa iniciática, né? Entre os nossos dois queridos Renato Carvalho e Márcio Cambaúba, com o tema Arabel Aquibel. Então, o tema Arabel é ligado a púlcara e perfecta, justo e perfeito. Aquibel com santo e sapiente, santo e sábio. Da Pedra da Gávea, a Pedra Bonita. Mediação de Thaís, né, é uma obra de Júlio Massenet. A Terra transforma-se em um Deus vivo. As Três Fogueiras, de 24 de junho de 1959. Então, são temas assim, muito interessantes, muito iniciáticos. Eu acho que vale a pena vocês curtirem e participar. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapia holística, tem sua matriz lá na
cidade de São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por lá, o endereço está aí. Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Lembrando que aí tem um telefone para mais informações, o prefixo é 35 de São Lourenço, o número é 997566874. O endereço aí no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que temos filiais em Brasília e filial também em São Paulo, nos departamentos de Santana, e Sumaré. Eu queria também falar sobre o teatro, né? Que é Café Cultural, apresenta um tema, né? Mitologia nórdica. Café no Ragnarok. Então, vai ser muito interessante o tema. Deixa eu pegar aqui onde será o endereço, porque aqui está muito curto. Será no Teatro Ciro Isaac Newton. Café no Ragnarok. Será no dia, agora em setembro, gente, domingo, dia 22 de setembro de 2024, às 19 horas, no Teatro Ciro Isaac Newton, Avenida Doutor Abílio Sampaio, 622. Ele fica ali na Vila Gustavo. Uma referência, ele fica a 1,5 km do metrô Tucuruvi. Quem chegar no metrô Tucuruvi é só pegar um Uber, fica pertinho. Então, para adquirir o ingresso, aí está o telefone e o WhatsApp, 11 97 771 4473, que é o da Elsa. Ou 11 9 8531 3617, que é a Penha. Então, os ingressos é de R$40, tá? Mas também tem os preços promocionais. Por exemplo, para a família, que vai 3, 4 pessoas, tem um ingresso promocional de R$30. Então, prestigie, vale a pena, tá? E eu queria também falar sobre... a gente vai ter no dia do teatro um espaço expositivo. E quem quiser adquirir canecas, canetas e tudo mais, é muito interessante, eu acho que vai valer a pena. Então, aqui estão as 3 canecas que foram feitas, R$45 cada uma, e as canetas saem por volta de R$3. Essa central aqui está ligada com Odin, é o símbolo do Odin ou Votan, né? Essa daqui é a árvore da vida, né? Na mitologia nórdica. E é a ave Yggdrasil, com D, Yggdrasil. E essa aqui é a bússola nórdica, tá? A bússola dos navegantes, dos vikings e tudo mais. Pessoal, eu vou fazer parte da peça, vou estar lá como o Odin, tá? Então, eu faço parte do Departamento de Santana e a Elsa me convidou para participar da peça, então eu vou estar lá como Odin. A história é muito interessante, né? Se todos conhecem a mitologia nórdica, ela se funde muito com a mitologia germânica, né? E a gente tem as óperas de Wagner, aquela tetralogia, né? Que é a Pedra do Reno, que está ligada ao Ouro do Reno, o Anel de Nibelungo, e Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Então, o tema principal é esse. Então, vale a pena vocês assistirem, prestar atenção no texto, porque é fantástico, tá? Deixa eu ver, o recado era esse. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, professor. Olha, tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Ele escreveu assim: será o ateu e a sua evolução do primata? Não, eu acho que aqui, professor, por exemplo, ao invés de ele colocar o nome dele, ele colocou essa referência, ó, será o ateu a evolução do primata? Mas aqui é a referência do nome dele. Ele não quis colocar o nome dele, ele colocou isso. É o nome. Não chega a ser uma pergunta. Não chega, é o nome dele, né? Isso, então, é o nome dele. Eu gostaria, então, de fazer uma observação. Pode fazer, professor. Já que está aí, ele falou em evolução do primata, é muito importante aqui na questão do quaternário, né? A ciência
Veja, isso é muito importante que eu vou falar. A ciência nos indica que nós temos 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Aí a ciência nos diz que o reino animal, os mais inferiores são chamados os primatas. Aqueles seres ainda que não desenvolveram inteligência, os primatas. E a ciência coloca o ser humano nesse terceiro reino, o reino animal. Mas, na verdade, não é assim. Pela ciência iniciática, existem 4 reinos: o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Veja bem, não são 3 reinos. Então, o ser humano não provém dos primatas. Tudo bem? O ser humano não faz parte do reino animal. Ele faz parte do reino hominal. E, como consequência, ele não é a evolução dos primatas. A ciência já caminhou muito, né? Dizendo, né, que a ciência, de maneira muito simples, né? A ciência diz assim: o homem provém do macaco, né? O homem provém do macaco, né? Dos antropóides. Hoje a ciência diz assim: não, os antropóides não são os nossos ascendentes, são os nossos primos. A ciência chegou a essa conclusão. Os antropóides não são nossos irmãos, nossos antecedentes, são os nossos primos. Então, os antropóides e os seres humanos provêm de uma única fonte. Mas a verdade é o seguinte, pela ciência inicial das idades: o homem, o ser humano, pertence ao 4º reino, que é o hominal. Justamente por quê? Porque o hominal surge pela descida, pela ativação da tríade superior. Ativação da tríade superior que ativa a inteligência no corpo humano. Por isso que o professor diz: a inteligência do ser humano é a projeção do Espírito de Deus no homem. Não é verdade? Então, é muito interessante essa visão. O ser humano faz parte do 4º reino. É claro que depois não para no 4º, é a cruz mundanal, né? Aí vai ser o 5º reino, o 6º reino, o 7º reino, e assim são 7, né? Vimos que é o setenário, são 7 reinos, né? Não conhecemos ainda, né? Mas vai existir. Nós estamos na 5ª raça mãe, a raça ariana, é isso? Já uma 5º estado de consciência, caminhando para uma 5ª dimensão. Mas no futuro existirá uma 6ª dimensão, uma 7ª dimensão, ou seja, uma 6ª raça-mãe, uma 7ª raça-mãe, e tudo se fundindo, se conglomerando numa 8ª coisa, que é a síntese de tudo, né? Somente fazendo esse compasso, como nós analisamos, o compasso setenário. Você vê que tudo se encaixa, né? O setenário, o quaternário e assim por diante, né? E é claro que isso aí também origina essa noção do signo da cruz, né? Que nos dá a orientação para a gente não adorar, mas respeitar e entender o processo evolutivo pelo qual passa todo o universo, né? E nós estamos passando pelo quaternário, indo para uma 5ª fase e assim por diante. Isso é muito importante no conhecimento iniciático das idades. Viu, professor? E o interessante é que tudo isso vai continuar acontecendo aqui na Terra, né? É como se a Terra fosse um planeta que teve o mérito, né, de atingir essa 5ª dimensão e participar de todo esse processo futuramente. A Terra está sendo promovida a uma 5ª dimensão, porque faz parte desse processo de transformação da Terra. A Terra não pode ficar sempre no processo de 4ª dimensão, de 3ª dimensão. Então, vai haver, evidentemente, uma seleção, né? Aqueles que estiverem preparados passam para a 5ª dimensão. Aqueles que não estiverem preparados são levados para outras dimensões, para planetas mais primitivos, né? É por isso que o nosso mestre, não é invenção minha, isso foi ensinamento do professor Henrique José de Souza. Ele nos ensinou o seguinte: quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Agora, a gente pergunta: quem vai e quem fica? Não sabemos, somente a lei. Só a lei. Quem vai e quem fica, aí ninguém sabe. Ninguém pode dizer assim: eu vou ou não vou. Não, a lei que vai decidir, através da avaliação do karma. Mas agora é muito importante também a gente entender o seguinte:
não é uma punição. O fato de consciências serem tiradas da Terra e levadas para planetas mais primitivos não é uma punição, é uma oportunidade para a regeneração, para continuar o seu processo evolutivo. É como numa escola, repete de ano, né? Repete de ano. O aluno não faz o exame, não passa, e tem que repetir de ano, né? Então, é por isso que o nosso mestre afirma que a Terra passa por juízos finais ou juízos intermediários, né? Há sempre julgamentos, grandes julgamentos, pequenos julgamentos, né? Mas isso faz parte do processo evolutivo da Terra. Mas tudo isso baseado no conceito do amor e do perdão. Não existe punição. É sempre baseado no amor e no perdão universal, conforme nos ensinou o nosso excelso Mestre Jesus, o Cristo. Muito bom, professor. Está aparecendo umas perguntas aqui, eu acho que ainda dá tempo de a gente comentar. A primeira é do Mente Visionário. O professor Henrique José de Souza falava algo sobre procrastinação? Não, eu não estou entendendo, realmente eu não estou entendendo a pergunta. Né? Eu não sei se aqui é uma complementação, para fazermos o que temos que fazer sem enrolar. Seu objetivo, direto. Vamos ver se eu consigo entender, né? Como é que é o início como é que é? O professor Henrique José de Souza falava algo sobre procrastinação, né? Aí ele complementa, para fazermos o que temos que fazer sem ficar enrolando. O que eu posso dizer? Se é que eu entendi, não tem enrolação, não tem enrolação, né? Tudo eu sempre digo, eu sempre falo na internet algo que eu tenho absoluta certeza. Eu pergunto assim, faço uma pergunta geral. Existe justiça na face da Terra? Existe a justiça de Deus. Essa não falha. A justiça de Deus não falha. Então, mas ela não falha de maneira amorosa. A justiça de Deus age sempre pelo amor e pelo perdão. Então não tem como enrolar. Não tem como enrolar. A pessoa é julgada por Deus, pela lei cósmica, justa e perfeita, e não há enrolamento, não. A pessoa vai seguindo o seu caminho e a lei vai determinando qual é o melhor caminho para que o indivíduo atinja a sua evolução cósmica. O projeto é a evolução cósmica, né? Por isso que ela fala a força de vontade. Aí sim, a força de vontade é essencial, não é verdade? Nós nos ligamos muito pelo predomínio da nossa personalidade, nós somos dominados como seres humanos pelos desejos. Nós temos muitos desejos, né? Mas o desejo não leva a nada, leva a uma falsa noção de felicidade, né? Quando a gente realiza um desejo, há uma falsa noção de felicidade. Quando não realizamos um desejo, ocorre um sofrimento, né? Mas não é o desejo que vai determinar, é a vontade. A vontade não. A vontade faz parte do plano divino. A vontade realmente promove o desenvolvimento espiritual do indivíduo rumo à sua essência divina. É isso que eu posso falar. Muito bom, professor. O Celso Maia coloca o seguinte, tudo isso é tão importante, tão grandioso, tão fundamental, então como separar crença da realidade, sendo que tratamos de uma realidade que ainda não nos é dada a conhecer? Aí está nosso irmão Celso Maia, né? A crença, crer em alguma coisa não é suficiente. Aí eu creio nisso, eu acredito nisso. Não é suficiente isso, né? É necessário vivenciar. A crença em si não resolve nada. É necessário vivenciar. E vivenciar significa autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, veja bem, a pessoa diz assim, eu tenho que crer em Deus. Eu tenho que crer em Deus. Não é suficiente crer em Deus. Tem que vivenciar a divindade dentro de si mesmo, né? Como Jesus falou, vós sois deuses. Nós temos que vivenciar a divindade dentro de nós mesmos.
Quando nós vivenciamos essa divindade, então nós caminhamos justamente para o adeptado, para a iluminação. Não é crença. A crença, geralmente a religião normalmente, qualquer religião no mundo, nos induz a crer em alguma coisa. Crer em alguma coisa, né? Inclusive crer em coisas que não existem. Não é verdade? Por exemplo, tem religião que diz assim, existe o demônio, o diabo, né? Então eu sempre digo assim, o chefe de uma religião diz assim, venha para a casa de Deus. Mas, veja bem, para ele trazer alguém para a sua casa, que ele chama casa de Deus, ele precisa fazer que o indivíduo creia no demônio. Então, a casa de Deus é a casa de Deus, mas quem sustenta a casa de Deus é o diabo, o demônio. Porque a pessoa precisa primeiro acreditar no demônio e no diabo. A pessoa tem que ter crença de que existe o demônio e o diabo. Quando ela crê nisso, ela fica com medo e corre para a igreja de Deus, que ela diz que é casa de Deus. Isso tudo é falta de entendimento da polaridade. Na verdade, o demônio e o diabo não existem. O que existe são as nossas imperfeições, mas as nossas, mais profundamente, as nossas limitações de entendimento, né? Satanás está fora de nós? Não, Satanás está dentro de nós. Não é isso? São as limitações do nosso entendimento. Então, não adianta apenas crer. Não é crer, é entender, é sentir, é vivenciar Deus dentro de si mesmo. Isso é importante. Não é crer, é vivenciar a divindade dentro de si mesmo. Inclusive, ele complementa aqui, afinal, é razoável admitir que a maioria das pessoas são simplesmente seguidoras, quase sempre sem exercício do pensamento crítico. Exatamente. Agora, eu só queria falar para o Celso Maia o seguinte, né? As pessoas geralmente são seguidoras. Agora, a gente diz assim, é bem ou mal? Geralmente, a pessoa, tem muita gente que diz assim, isso é mal, a pessoa acreditar, etc. Mas, na verdade, é um bem, né? Também, né? A gente não pode criticar. Então, não é o bem e o mal, é o necessário. Vocês já imaginaram? Imagine bem se não existissem religiões. Imagine bem se grande parte da população não tivesse medo do demônio. Né? O mundo seria um desastre. A pessoa não tem medo de nada, então ela vai fazer o que quiser, porque ela não tem. Né? Então, a grande validade da crença, apesar da sua limitação, é uma necessidade. O ser humano necessita ainda da religião. Ele necessita acreditar que existe algo de ruim que o pode prejudicar para ele procurar Deus. Isso é momentâneo. Na verdade, é uma fase que o indivíduo passa, né? É uma fase. Napoleão Bonaparte, uma vez, né, o grande Napoleão Bonaparte, perguntaram para ele o seguinte, o que ele achava das religiões? O Napoleão falou assim, a religião para mim é muito boa, porque enquanto eles estão lá rezando, eles não estão se metendo com a política, né? Não, na verdade, enquanto eles estão lá rezando, Napoleão falou assim, enquanto eles estão lá entretidos com essa coisa, eles não estão se envolvendo com aquilo que eu estou fazendo. Então, para ele era um bem, né? Agora, é muito importante, a pessoa no início tem que sentir medo. A pessoa vai para a religião por medo. Agora, isso é ruim ou é bom? Não é ruim, não é mal nem bem, é necessário. Momentaneamente é necessário. Depois de um certo tempo, a pessoa deixa de ter medo, porque ela eu vou ter medo de mim mesmo. Né? A pessoa vai ter medo dela mesma, se o Satanás está dentro dela? Não. Então ela tem que se autoanalisar através do entendimento, do autoconhecimento e tornar-se um adepto. Entender a divindade que existe dentro de si mesmo. Aí sim, ela deixa de ser crente, de acreditar em uma coisa, para vivenciar a divindade dentro de si mesmo. Muito bom, professor. Tem mais duas perguntas, mas a gente já estourou bem o horário. O senhor quer deixar para a semana que vem ou quer responder agora? Se tiver mais uma pergunta, se você acha que tem alguma... Mente Visionária ele faz o seguinte, o que chamam de demônios seriam os elementais inferiores? Não tem nada a ver isso, não. Os demônios não tem nada a ver com os elementais inferiores, não tem isso, não. Os elementais são seres da natureza, são seres que
universo, aqui na Terra, principalmente, usa os elementais para fazer transformações na natureza. A chuva, os terremotos, as mudanças climáticas, tudo isso é produzido por elementais. E nós mesmos temos elementais em nosso corpo, né? O nosso corpo é constituído por elementais. É isso? Elementais são formas anteriores aos minerais. Evolutivamente, os minerais, os elementais, vão evoluindo para se tornar minerais, depois vegetais, animais e assim por diante. Então, não são demônios, não. Os elementais, eles obedecem ordens. Os elementais não têm consciência, não têm inteligência, não têm consciência. Eles recebem ordens. Agora, esses elementais podem receber ordens de um ser que não tem uma consciência superior. É isso? Então, a pessoa pode fazer uma magia involutiva. Esse é o perigo. Esse é o perigo. A pessoa usar os elementais através de uma magia involutiva. Mas, geralmente, os mestres usam os elementais de maneira evolutiva, para o bem da humanidade. Então, essa é a noção dos elementais. Não são demônios, não. São forças da natureza, que agem na natureza no processo da transformação geral, né? Muito bom. A outra é só comentário, viu, professor? Sim. Eu quero... É só um comentário. O Mente Visionária só comenta: para as pessoas encontrar o caminho certo da iniciação, muitas vezes a pessoa precisa seguir os caminhos errados das religiões. Não, eu não... meu amigo Mente, eu não digo que seguir religião é o caminho errado. Eu não vou falar isso. É o necessário, não é verdade? Veja bem, seguir uma religião não é errado, não é errado. É o caminho que a pessoa tem que seguir, não é verdade? Com o tempo, ela vai entendendo as coisas. Com o tempo, ela vai entendendo, dentro da sua própria religião, ela vai entendendo que o conhecimento é outro. Faz parte do seu processo evolutivo, né? Então, não é errado. Não é errado. Então, é um benefício, né? Cada um na sua praia, como diziam antigamente, né? Os jovens, não sei se hoje se fala isso, né? Cada um na sua praia, né? A pessoa entra numa religião, geralmente ela segue a religião por medo de alguma coisa, né? Mas depois, com o tempo, ela vai evoluindo, ela vê que o mal, tudo que ela julgava mal está dentro de si mesmo. Ela tem que vencer a si mesmo. Tem que vencer a si mesmo, né? Então, isso é necessário. E todo mestre que se iluminou, é sinal, ele dá demonstração que ele venceu a si mesmo, né? Muito bem. O Mente Visionária é o Elias. Elias, obrigado pela sua... Muito bem, Elias. Tudo de bom para você. Parabéns. Obrigado pela participação. Estouramos o horário. Eu quero agradecer a participação de todos. Foi uma noite muito bacana, muito, muito enriquecedora. E desejar a todos um bom final de sábado, bom domingo. E terça-feira tem a nossa roda de conversa. E até o nosso próximo sábado, o nosso próximo encontro no projeto de iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Agradecer a todos que ainda permaneceram aqui conosco até o final. Todo mundo animado aí, até o último minuto. Então, obrigado a todos que acompanharam. Bom finalzinho de sábado para todo mundo. Bom domingo. E nos falamos no próximo programa. Até a próxima. E é isso. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro. E estaremos todos juntos aqui no próximo encontro, falando sobre vida e obra do professor Henrique José de Souza, que dia 15 de setembro é data do seu nascimento, né? Então, começaremos a falar sobre vida e obra do professor Henrique de Souza. Isso vai se estender por vários programas, né? Vários programas. Então, estão todos convidados. Muito obrigado a todos. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.